movimento dos pequenos agricultores, o Plano Camponês é o nosso coração da organização. O Plano Camponês é onde a gente pensa, organiza e coloca também como anúncio, como proposta para a sociedade, uma vida de qualidade no campo. O Plano Camponês é uma das nossas ferramentas de resistência e de construção dessa sociedade, aonde o camponês, a camponesa, tenha condição de produzir no campo com dignidade, com respeito à natureza e produzir alimento saudável através das nossas práticas agroecológicas. Alimento esse que chega até a mesa do trabalhador e da trabalhadora, para além do campo, mas também alimentar aquele e aquela que vive na cidade, fortalecendo e pondo em prática e construindo a soberania alimentar. A soberania alimentar é também ter a liberdade de poder escolher o que comer, não só ter aquela comida aonde é obrigada a comprar porque é o que tem condição. Mas a soberania alimentar ela é também uma fonte de renda, uma fonte de vida para a agricultura camponesa, fortalecendo a luta nos territórios e principalmente nós camponesas que produzimos a maioria desses alimentos de uma diversidade. Então, falar do Plano Camponês, falar da soberania alimentar é falar de muita luta. É falar de resistência, é falar de ousadia, aonde tem uma cara feminina, aonde as mulheres que são protagonistas nesse fazer, nessa história. Apesar de toda a luta feminista, o trabalho segue sendo muito desigual entre homens e mulheres. Para além das múltiplas jornadas que as mulheres têm que enfrentar, o trabalho doméstico, invisibilizado, não pago, fundamental para a reprodução do capital, segue recaindo sobre os ombros das mulheres. Pesquisa da PNAD 2019 demonstra que os homens dedicam cerca de 11 horas semanais para o trabalho doméstico, enquanto as mulheres dedicam 22 horas, o dobro do tempo. Nas famílias camponesas isso não é diferente. As mulheres são responsáveis por cuidar da casa, cuidar das crianças, da educação das crianças, cuidar do quintal e cuidar inclusive, contribuir inclusive com a produção que é feita na propriedade. Mas a maioria delas não partilham dos recursos que são gerados dali, dos destinos da propriedade e não têm acesso à riqueza que elas mesmas produzem. A pobreza também é feminina. A fome, que vem ganhando corpo no Brasil desde 2018 e se intensifica em 2020, em função da incapacidade do governo federal de responder à pandemia de Covid-19, recai especialmente sobre as mulheres negras, nordestinas e nortistas. Hoje no Brasil, em 2021, nós temos 19 milhões de pessoas em situação de fome. A maior parte desses lares são lares chefiados por mulheres. Na zona rural, nós temos 44% dos lares em situação de fome. Dos lares que são chefiados por homens, 61% estão em situação de segurança alimentar, enquanto os lares chefiados por mulheres, 51% estão em situação de fome. A fome tem face feminina, esse mecanismo de destruição em massa, de eliminação das famílias empobrecidas, é também um instrumento de massacre das mulheres. Nós precisamos superar o modo de produção capitalista, construir poder popular e precisamos urgentemente superar as desigualdades entre homens e mulheres, superar o patriarcado, superar o machismo. A agroecologia é a alternativa ao modelo agroindustrial. Recupera e atualiza os nossos saberes tradicionais, ajuda a desenvolver a nossa biodiversidade, a produção de alimentos saudáveis e socialmente sustentável e gera autonomia. A agroecologia critica as bases da relação da atual sociedade com a natureza e estabelece que é necessário construir novas relações igualitárias entre nós humanos e nós com a natureza.
traz a preocupação também com a desigualdade de gênero, raça e classe. O feminismo camponês popular é a teoria e a prática que desenvolve o feminismo na produção de alimentos e na produção agroecológica. A economia feminista coloca a vida no centro do debate. Os processos de alimentação são chave para a transformação social. Precisamos discutir, debater todas essas relações nas nossas famílias, nas nossas comunidades e na sociedade como um todo, para construirmos juntos uma sociedade agroecológica e uma sociedade feminista. O feminismo é a luta contra aquilo que se diz nossa obrigação, nossa tarefa por ser mulher, envolvendo também a participação dos homens nessas coisas que se dizem ser de mulher. Desde o surgimento da agricultura, à descoberta da semente, ao olhar pela natureza, ao cuidado com a alimentação da família, dos filhos, tudo teve participação da mulher. Mesmo que muitas das vezes fique de fora das questões econômicas, administrativas da família. Porém, essas atividades das mulheres têm que ser valorizadas, têm que ser incentivadas desde a criança ao jovem, ao adulto. A importância que tem do olhar pela natureza, assim como as mulheres, porque a natureza é feminina, a semente é feminina, a água é feminina, a esperança é feminina. Não é feminino o poder concentrado, sustentado no patriarcado. Não é feminino as políticas de Estado. A flor é feminina. A agroecologia é feminina, no verbo, na multiplicação, no fazer da alimentação. A luta é feminina. A resistência é feminina. A consciência é feminina. A soberania alimentar é o protagonismo da luta feminina.